Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dos bastidores de um dos empreendimentos turísticos mais singulares da região das Hortênsias. A gente está falando do Olivas de Gramado e eu estou recebendo aqui André Bertolucci, que é azeitólogo, né? E aí um dos responsáveis pela produção dos azeites que vem conquistando aí reconhecimento internacional. André, muito obrigado por estar com a gente aqui na Folha. Obrigado, Chico, né? Todo o pessoal que acompanha a Folha de Canela. Prazer estar com vocês aqui hoje, falando um pouco sobre a nossa safra 2026, sobre os prêmios internacionais que a gente já conquistou nesse ano e também sobre o Parque Olivas de Gramado, né? Que cada vez mais a gente vem trazendo novas atrações, novas atividades para que os visitantes possam desfrutar daquela bela paisagem lá que Deus nos abençoou. Atrações para todas as famílias e para todos os bolsos. André, quando a gente fala em azeite de oliva, a gente faz logo aí um link com o produto que gera o azeite, que é a oliveira, né? Como é que surgiu esse negócio de ter oliveiras em Gramado e, posteriormente, produzir o azeite? Como é que nasce um azeite? Bom, isso começou há um bom tempo atrás, né? Em torno de 14 anos, quando numa área de terras lá na Linha Nova, a gente tinha pinos Eliotti, era sócio numa madeireira, e se tirou aqueles pinos Eliotti e ficou aquele descampado, né? Naquela época, o setor madeireiro ainda era pungente aqui na nossa região, tanto que aqui para o Campos de Cima da Serra continua sendo uma das principais matrizes econômicas, né? Mas aos poucos, com a chegada do turismo, tanto Canela quanto Gramado foi deixando um pouco de lado essas áreas de reflorestamento, né? O setor madeireiro foi perdendo força, os móveis de Gramado também deram uma decaída, né? Em termos de visibilidade, em termos de volume, e chegou o momento de se investir em algo que fosse novo e diferenciado, que gerasse um produto autêntico para a cidade, para a região, e que também tivesse um viés preservacionista. Isso é muito legal, mas quando vocês plantaram as primeiras oliveiras, vocês imaginaram chegar aonde vocês estão hoje? A gente sonha sempre, né? Mas às vezes a realidade ela pode ser bem mais difícil do que a gente espera, né? Então no começo foi muito complicado. Primeiro porque não havia conhecimento técnico-científico, nem via Embrapa, nem via matéria para te dar um suporte para te conseguir implantar um olival, né? Tem ainda o problema da questão da terra degradada, né? Porque o pinus ilhote é uma praga, tira todos os nutrientes do solo. Então Nem um mosquito cresce embaixo de um pinus não ilhote. nasce nada, aquela palha, né? Nem grama, nada. Então, teve que ser feito um trabalho um sistema de calagem, como a gente chama tecnicamente, né? Que é restaurar esse solo para depois, então, sim, efetivar uma área de plantio que hoje compreende 29 hectares. Hoje a gente tem em torno de 2.600 pés de oliveira, de 6 variedades diferentes. Então, esse processo de implantação ele foi bastante difícil. Então, a gente não tinha quem olhar, né? Por exemplo, eu planto milho, eu vou ali no vizinho, o vizinho vai dizer, não, tu faz assim, assim, assado, vai ter duas safrinha, ou ver a questão dos parreirais, né? Tem muita gente que planta há muito tempo. As oliveiras, não, tu já não tinha a quem ter como referência. Então, a Não gente havia uma expertise nem colonial mesmo. nada, nada. Então, assim, o que a gente chegou mais próximo, que foi uma das minhas bases de estudo, foi a Solur, que é a Associação dos Olivicultores Uruguais. Por quê? Por ter um clima parecido com o nosso. Então, a ciência que tinha relacionado ao hemisfério norte, a Espanha, Portugal, Itália, Grécia, que são os maiores produtores que fazem azeite há milênios, né? Nem sempre servia para nós, porque nós estamos num país subtropical. Aí é uma pergunta interessante. O que tem de especial no solo da Serra Gaúcha para produzir essa quantidade de azeite? Aí não é só o solo, é o terroir, que é o nome do nosso azeite, que se chama terroir serrano, né? Que é o conjunto de fatores climatológicos, o índice pluviométrico, as horas frio-ano, o pH do solo, a altitude, tudo isso interfere na qualidade do fruto e também, consequentemente, na quantidade, ter uma safra significativa para E, poder, de e fato, produzir. obviamente, no sabor.
Também, aí a gente chama das notas complementares, que o teu terroir pode transferir para o teu azeite, né? Então, o nosso azeite ele tem bastante alcachofra, tem rúcula, tem as amêndoas verdes, o tomate verde, que são características do nosso terroir que transmitido para o nosso azeite. Então, lá atrás foi bastante complicado a gente conseguir, de fato, plantar, depois colher. No começo a gente ainda extraía em lagares, que é o local onde ocorre o processo de extração, de outro produtor, que é de Viamão, um grande amigo nosso da família Goiás, hoje um dos azeites mais premiados do mundo. E hoje a gente já tem lagar próprio desde há 3 anos já que nós temos um lagar próprio. Então isso facilita muito, que o timing entre a colheita e a extração também é responsável por produzir azeite de qualidade superior, em razão da oxidação da fruta, né? Então, quanto mais rápido eu tirar da oliveira a azeitona e conseguir extrair, menos contato com oxigênio eu tenho. E seguindo todos os processos de extração de uma forma bem feita, né, com a fruta de qualidade, certamente a gente vai continuar produzindo azeites de altíssima qualidade com premiações internacionais. Deixa eu te fazer uma pergunta. 2026 foi uma safra histórica para Olivas, né? Foram cerca de 80 toneladas. O que representa esse volume para o empreendimento e o que representa esse volume em relação a termos de Brasil? Porque eu falar em 80 toneladas em termos de Brasil, o que significa? Como é que foi realmente essa colheita? Bom, nós ainda somos pequenos produtores. Existem produtores hoje no país, principalmente na metade sul do estado, que é a região de Caçapava, Pinheiro Machado, e alguns produtores também na fronteira, que colhem um percentual bem mais significativo do que o que a gente colheu esse ano. Porém, em termos proporcionais e percentuais, nós passamos de 20 toneladas em 25, colheita safra 25, e fomos para 80 toneladas para a safra 26, né? Então, um crescimento aproximado de 220% na produção. E isso é bastante significativo. Outros produtores menores também chegaram próximo desses números. Os maiores mantiveram mais ou menos uma média. O que ocorre é que em 24 não teve, nós fomos um dos poucos olivicultores do estado do Rio Grande do Sul a produzir, em razão das chuvas que ocorreram no período da florada em setembro, que nas outras regiões afetou a produtividade, diferente do que ocorreu aqui na Serra. Por isso que a gente fala tanto de microclima. É diferente o microclima nosso aqui da Serra em relação ao microclima da metade sul e em relação ao microclima da fronteira. Então a gente tem algumas vantagens. Em 25, por exemplo, a gente teve mais de 600 horas frio no ano. Nós tivemos um inverno muito bom. E isso É já uma fruta que gosta do frio. ela gosta do frio. Por isso que nas regiões mais quentes, dificilmente tu vai ter uma produtividade significativa. Então, em Interessante. 25, a gente já teve um aumento, já passou de 8 para 20 e depois de 20 para 80. Então, se a gente pegar esse recorte das 3 últimas safras, os 3 últimos anos, a gente percebe essa evolução do próprio olival, que a tendência é, conforme ele vai ganhando maturidade, o tempo da planta, as mudas têm 14 anos. Quando ela chegar no 30, 35 anos, é o auge da produtividade daqueles pés de oliveira. Então, nós chegamos, digamos assim, na metade. Então, existe ainda Uma uma expectativa de aumento. expectativa de um aumento safra após safra. Claro, Deixa a eu te gente fazer tem uma o El Ninho, pergunta. que É, não sabe o que vai acontecer. deixa eu te Então, fazer uma pergunta aqui. A colheita de vocês é toda manual. Isso aí impacta na qualidade do azeite? certamente. Então, é um método de colheita, digamos assim, que não requer equipamentos grandes investimentos para ter equipamentos para fazer uma colheita mecanizada. Primeiro que nós não temos um solo propício para Sim, como o mecanização. solo é muito acidentado, tu não consegue utilizar máquinas agrícolas ali. Aclives, declives, peral, tem lugar que é peral. E ainda tem a questão também da profundidade de solo. Nós estamos em cima de um lajeado. Como todo o campo em cima da serra. Então aqui é basalto. Basalto é igual a alumínio. Alumínio é igual a acidez. Por isso que a gente precisa de muito calcário no solo, corrigir, para poder implantar um olival. E além disso, a profundidade de solo ela é baixa. Então
o processo de ramificação das raízes, ela desce e chega na rocha e depois ela não desce mais na vertical, ela passa a crescer para os lados das raízes. Então, se eu pegar um equipamento como aquela colheitadeira que sacode o caule da árvore, tem um Vai leque, arrancar a árvore do chão. arranca a árvore do chão, acabou, matou o teu pé de oliveira. Então, nós fomos fadados a ter que colher na mão Ad eternum. eternamente. Então, mas isso também tem o lado bom. O lado bom é justamente preservar a integridade da fruta e, consequentemente, gerar mais qualidade no produto final. Ô, André, existia um mito de que azeite bom era azeite europeu, né? O consumidor brasileiro já está mais acostumado a consumir o azeite daqui? Esse é um processo de formiguinha. Então, para te teres uma ideia, Chico, nós fizemos 5 degustações sensoriais harmonizadas por dia, 6 dias por semana, desde que o parque abriu. Nós vamos completar 8 anos agora em dezembro. Isso é um processo educacional, a criação da cultura de consumo do azeite. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque assim, ó, o consumidor comum, tá? O Chico que vai lá no supermercado comprar o azeite para sua salada em casa. Esse consumidor comum aí, ele consegue diferenciar a diferença, ele consegue fazer essa diferenciação entre um azeite premiado produzido aqui na região e o azeite que está na prateleira do supermercado? Com certeza. Assim como a gente aprendeu, demorou 30 anos por exemplo, para aprender o que é um vinho bom e o que é um vinho ruim. Saber diferenciar um vinho tinto seco de mesa, de um Cabernet Sauvignon, de um Merlot, de um Taná, daquele famoso sangue de boi que a gurizada bebia na adolescência, né, para vinhos, né, chilenos ou premiados aqui da Serra Gaúcha, da região da Campanha, vinhos importados, né, que têm uma qualidade superior. Nós demoramos 30 anos para aprender isso, né? Antigamente, tu ia no mercado para comprar vinho, não existia, tu tinha que ir numa adega especializada. Hoje, a acessibilidade ao vinho e a cultura do vinho, ela já conseguiu ser implantada. Demorou 30 anos. A gente espera que com azeite não demore tanto. Mas é possível sim, que é justamente o que nós ensinamos lá na degustação sensorial que a gente faz diariamente no Oliva de Gramado, o consumidor a ele saber identificar os atributos indispensáveis naquilo que de fato se refere a azeite de oliva extra virgem. Então, a diferença entre um azeite bom e ruim, ela é perceptível através da análise sensorial. É através dos aromas e dos sabores, porque para ser um azeite bom ele não pode ter nenhum tipo de defeito sensorial, de ranço, de metálico, avinagrado, aquecimento, cozimento, lenha úmida, mofo, borra, água russa, lubrificante, entre outros problemas, que a única forma capaz de identificar possíveis defeitos É provando. é provando. Então, essa cultura a gente tem que propagar ela para que as pessoas no dia a dia consigam saber, na real, o que tem dentro da garrafinha. Porque também não é um produto barato, né? Não é barato. E isso na prateleira do supermercado vai fazer diferença. Daqui a pouco o cara olha lá um azeite de 40, 50 reais e um outro um pouco mais caro, ele não vai saber essa diferença. Não vai saber a diferença. E o que é pior, Chico, existe uma grande fraude no mercado de azeites, especificamente no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Porque o azeite de oliva é o produto mais adulterado do planeta, junto com os pescados. Não tem nada mais batizado que azeite de oliva, principalmente com óleos vegetais, óleos de sementes, né, de soja, milho, canola, sêmola, enfim. Vários tipos de óleos vegetais são adicionados ao azeite de oliva e são vendidos como azeite de oliva extra virgem. Aqui no Brasil, essa situação é mais crítica que eu também sou um dos diretores do Instituto Brasileiro de Olivicultura, nós estamos tentando mudar, junto com o Ministério da Agricultura, a forma de classificação do azeite. Porque até o Brasil é o único país do mundo, até hoje, que usa o nível de acidez para classificar azeite. Que é aquela tabelinha que tem no contrarótulo, né, da garrafa aqui, nível de acidez, extinção em delta-K, índice de peróxido, que é uma análise química laboratorial. Que pode ser adulterado com outros produtos. Pode ser adulterado e que não é confiável. Porque o que vale é tu provar. Então, respondendo a tua pergunta anterior também, a maioria, 99% dos azeites existentes hoje no mercado brasileiro são de fora. Na sua grande maioria da Espanha e de Portugal.
O problema é que de cada 10 azeites que a gente encontra hoje, de 6 a 7 não contém aquilo que dizem conter. Ou seja, a maioria que se diz extra virgem, de fato, não é extra virgem. E isso é um problema de saúde pública. Primeiro porque o extra virgem é o único azeite capaz de te transmitir os biofenóis, os flavonoides, os fitonutrientes, né, que te trazem a saudabilidade. Que é a HDL, a gordura Caso monoinsaturada. contrário, tu vai estar consumindo um azeite Tu de vai soja normal tu e vai estar consumindo gordura vegetal saturada. saturada. Ou seja, é a LDL, que é aquela gordura que entope as tuas veias, que te faz mal, que aumenta o teu colesterol. Então, é importante que haja uma fiscalização mais eficiente por parte dos órgãos competentes e que se mude a forma de desclassificar o azeite, para que o consumidor possa tranquilamente, né, adquirir o seu produto nos mercados e saber, ter a certeza de que o que está escrito no rótulo é fiel àquilo que contém dentro do frasco. O Olivas ele já acumulou premiações aí internacionais, né? Conquistou medalha em Nova York, em Londres, Itália, Turquia. O que representa para vocês que produzem esse azeite essas premiações e na tua visão o que representa isso para a olivocultura brasileira como um todo? É muito gratificante, Chico, ver já de tão imediato, porque a olivicultura brasileira ela reiniciou, ela renasceu há menos de 20 anos, menos de 2 décadas. E nós vermos hoje não só o Olivas de Gramado, mas diversos produtores aqui do nosso país alcançando lugares de destaque nos maiores e mais importantes concursos de azeite de oliva do mundo, é realmente um feito, porque não só o amor, a dedicação, o trabalho, o estudo, né, fizeram com que isso fosse possível, mas também a união do setor, a troca de informações, né, enfim, o conhecimento gerado de acordo com o nosso clima do Brasil, que é diferente do Uruguai, que é diferente da Argentina, que é diferente da Grécia, que é diferente da Itália. Então, eu acho que essa união do setor, ela foi primordial para que hoje o azeite brasileiro seja considerado um dos melhores do mundo. Então, os prêmios internacionais, eles vêm para justamente atestar a qualidade do que a gente está fazendo aqui no nosso país, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que corresponde a mais de 75% da produção nacional. Então, todo esse trabalho, essas incertezas, né, os investimentos que foram feitos, porque é uma cultura de longo prazo. Eu planto hoje uma oliveira, eu tenho que esperar de 4 a 8 anos para ter a minha primeira colheita. Então, tudo isso é um investimento a longo prazo. A gente não sabia o que ia acontecer. E hoje a gente conseguir enxergar o horizonte, ver a expansão das áreas de plantio de olivais aqui no nosso estado, principalmente, é muito gratificante, porque isso comprova que, de fato, nós estamos fazendo um trabalho de excelência, que a gente está conseguindo produzir mais sem perder a qualidade. Então, acho que esse é o grande divisor, é a gente conseguir aumentar a quantidade para que esse produto chegue de fato à mesa dos consumidores, principalmente aqui no nosso país, mas Com que a mesma também qualidade. a gente mantenha a qualidade. Isso é fundamental e tem acontecido. Me diz uma coisa, mais do que uma fazenda de oliveiras, vocês também trabalham com o Olivoturismo, que é o Parque Olivas de Gramado. E aí me surge uma curiosidade, qual foi o conceito que veio primeiro? Se foi o do parque ou realmente da produção do azeite, né? E como isso é importante para a economia da região, na opinião de vocês? O Olivas de Gramado ele surgiu com o intuito de fazer algo muito parecido com o que era feito na Europa. E hoje a gente faz algo totalmente diferente daquilo que a gente havia imaginado no início. E quem viu isso não fomos nós, foram os visitantes. Porque apesar da vista privilegiada que a gente tem dos cânions da Pedra Branca, o pôr do sol deslumbrante, era necessário se criar diversas atividades para distintos perfis de público. Então, hoje a gente tem a família com casais com filhos, a gente tem a terceira idade, a gente tem os jovens que vão especificamente para o Sunset, tem as pessoas que já são mais aficionadas com azeite de oliva, com gastronomia. Então, esse leque de diversidade de perfis de público foi o que ditou
essa evolução e essa transformação do Oliva de Gramado. Então, hoje, para te teres uma ideia, a gente tem o Expresso Olivas, que faz o passeio no meio dos olivais, que leva até o Bosque Encantado. A gente tem a degustação sensorial harmonizada, que é uma degustação com azeites de oliva, uma mini aula, né, sobre análise sensorial, sobre falar sobre azeite de oliva. Muito que as vinícolas faziam de explicar por que da qualidade do vinho, Exato. qual a origem da uva e tal. Exato. A gente tem a imersão 360 graus, que a gente contextualiza através de imagens, com uso de tecnologia, sobre a saída da oliveira lá na mitologia grega, lá na região do Grande Levante, passando pela Mar Mediterrâneo, pela Península Ibérica. Como é que essa árvore sagrada foi parar em Gramado? Então a gente faz esse timeline também para contextualizar. Depois a gente tem ainda as bikes voadoras, que é um passeio mais radical, uma pegada mais adventure, para as pessoas poderem pedalar sobre os olivais, com uma altura acima de 24 metros, trajetos de 360 metros de distância. Nós temos o Sunset hoje, que no fim de tarde é o grande hype do momento aqui na Serra, né? Então, É a queridinha do parque, né? Então o pessoal gosta bastante de curtir o fim de tarde, apreciar o pôr do sol, né? Aquela vista gloriosa que fomos abençoados pelo poder superior que nos deu aquele landscape, aquele ponto super instagramável, que hoje também tem essa questão no Instagram, né, da fotinho. Então isso conta ponto, que nem dizia o poeta, né? E depois nós temos a tratoria também, a gente tem as trilhas ecológicas, tem o celeiro, tem a nossa mini fazendinha que a gente reconta o marco zero da cidade, com mini animais também, puxando para aquele público infantil ou aquelas pessoas que querem viver a nostalgia das fazendas de antigamente e também um pouco dessa questão histórica, de contar um pouco da história do nascimento da cidade de Gramado, que na época era 5º distrito de Taquara, ali que nasceu o embrião da cidade, né? Foi aquela localidade onde está situado hoje o Parque Olivas de Gramado. Então, essa dinâmica ela foi mudando conforme os anos. E os clientes dizendo, mas falta tal coisa, eu acho que ia ser legal isso. E a própria equipe que hoje são as lideranças do parque, alguns já estão conosco desde o início, outros entraram depois, foram sugerindo algumas ações que vieram para somar, para criar esse escopo de atratividades que hoje faz do Olivas de Gramado talvez um dos parques mais importantes aqui do Rio Grande do Sul. E únicos, eu acho que no Brasil, né? Para a gente encerrar, André, eu gostaria de te perguntar. Nós vamos ter aí o Festim Nostra Oliva, Colônia Uruguai, né? Do que trata esse evento e como é que surgiu essa parceria com a Colônia del Sacramento? O Festim são eventos que a gente realiza num espaço que a gente chama Espaço Nostra Oliva, que é um local coberto entre os olivais. Nós já realizamos o Festim Espanha e já realizamos o Festim Itália na comemoração da imigração italiana no Brasil, com autoridades presentes. Também a gente traz um pouco da cultura desses países através da gastronomia, através da dança, através da ambientação desses espaços, com uma decoração super especial. São aqueles banquetes que se faziam antigamente. A diferença é que é dentro do olival e é tematizado de acordo com o país homenageado. Então, a localidade de Colônia, no Uruguai, que tem como capital Colônia de Sacramento, eles já nos visitavam, o intendente dessa localidade no Uruguai, e assim como o ministro do Turismo do Uruguai já estiveram no parque e sugeriram fazer uma ação para divulgar os produtos dessa região uruguaia, né? Os vinhos, os queijos, o doce de leite, produtos que casam com essa pegada do azeite de oliva, da alta gastronomia, né? São os nossos irmãos. Tem essa cultura Rio Platina, que até por isso vai ter também o rei da milonga do Uruguai. Vai torcer pela seleção do Uruguai na Copa do Mundo? Vamos ter que torcer, né? Eu acho que é mais fácil eles ganhar alguma coisa do que nós, pelo andar da carruagem, né? Então são nossos irmãos. E a gente achou conveniente, como a gente homenageia, a ideia do festim surgiu através do Festival do Azeite Nostra Oliva, que a gente realizou este ano, a segunda edição, onde possibilitamos que os visitantes participem da colheita, participem da extração,
provem um azeite recém-extraído, fresquíssimo na hora. Depois a gente faz um piquenique toscano nesse espaço onde ocorrem os festins, com produtos da nossa região, dos colonos do entorno da montanha, que é importante dentro daquele conceito farm to table, da economia circular, né? O pãozinho de um produtor, a geleia do outro, o mel do outro, o suco de outro, e assim sucessivamente, para justamente falar sobre território, falar sobre aquilo que a nossa gente planta, aquilo que a nossa gente cultiva, que nossa gente produz na nossa terra com as nossas mãos. Então esse é o conceito do nome Terroir Serrano. E o Festim Nostra Oliva, a gente faz isso, de trazer um pouco dos outros países, das outras culturas, unificar com a nossa e apresentar para aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre essa diversidade incrível que a gente tem, não só aqui no Hemisfério Sul, mas assim como no planeta todo. Muito legal. Quando acontece o festim e aí maiores informações lá no Instagram do Olivas mesmo, como é que o Exato. pessoal... Dia 27 e 28 de junho, agora nesse mês, nós vamos realizar 2 edições, né, desse evento. Ele inicia em torno das 11 horas, a gente já começa a receber o pessoal para um welcome drink e se estende até o pôr do sol o dia todo, com atividades bem bacanas, uma programação muito legal que a gente fez para essas datas super especiais. Para mais informações, é só acompanhar o Olivas de Gramado nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou acessar o nosso site www.olivasdegramado.com.br. Tem informação de preço, tem um cardápio que está muito bacana, tem um azeite especial que nós criamos especialmente para esse evento. Cada convidado vai receber um vidro com esse azeite. Então tem uma série de surpresas que a gente preparou para quem quiser vivenciar esses momentos únicos conosco lá no Olivas de Gramado. Muito legal, eu quero agradecer então a tua presença aqui nos nossos estúdios, parabenizar pela trajetória do Olivas de Gramado, todo esse trabalho que vocês têm feito, agradecer o presente também, e para a gente encerrar, eu quero te dizer para o pessoal que está nos assistindo, te perguntar, né, para que tu diga para quem está nos assistindo, onde pode ser adquirido esse azeite premiado, esse azeite extra virgem produzido em Gramado. Bom, esse azeite é um azeite de oliva extra virgem, o Terroir Serrano. Ele é um blend trivarietal com 3 variedades de azeitonas, né? Coronet, Frantou e Picual, um azeite intenso, amargo, picante, persistente, com notas complementares de rúcula, de alcachofra, de tomate verde, de folhas verdes, um gramíneo incrível, fresquíssimo dessa safra 2026, premiado medalha de ouro na Turquia, no Anatolian Yoke, medalha de prata agora no London Yoke. E esse final de semana já teve a cerimônia em Monte Carlo. Agora, nos próximos dias, vai sair a premiação também de Monte Carlo. Ainda vamos participar do Evo Yoke Itália na Calábria. E no fim do ano nós vamos para o Flosole, que é a bíblia dos azeites, né? Só os 500 melhores do mundo entram. Então, esperamos fechar com 5 premiações esse ano. O azeite Terroir Serrano está à venda no nosso e-commerce, também dentro do site www.olivasdegramado.com.br. Quem não quiser comprar via e-commerce, a gente tem lá no parque, no espaço que a gente denomina de azeiteria, onde tem todas as experiências ligadas ao azeite, também no Empório do Azeite, na Casa do Colono e alguns outros parceiros, né, empórios que a gente tem, parceiros aqui, não só aqui na região, mas em todo o Brasil.